Muitas pessoas não são quem parecem ser à primeira vista. Olhe ao seu redor. Talvez seu amigo ou vizinho esteja se comportando de forma estranha. Talvez nem todas as suas ações sejam apenas brincadeiras. Esta é uma história de uma transformação reveladora que a sociedade percebeu tarde demais. Daniela Tabares nasceu em 8 de maio de 1998 na cidade de Cali, na Colômbia. Ela era filha única de uma mulher chamada Isabela Tabares. As circunstâncias de vida de Daniela em seu país natal não eram as melhores. Isabela criava a menina sozinha como mãe solteira. Daniela nunca conheceu ou viu seu pai. A menina vivia com a mãe, o avô e um tio materno, que sempre apoiavam e ajudavam Isabela a lidar com as dificuldades do dia a dia. Por muitos anos, Isabela trabalhou em uma instituição financeira em sua cidade natal e conseguiu fazer algumas economias. Em 2010, ocorreu um novo choque que afetou toda a família. Isabela foi demitida do banco devido a cortes. A mulher teve grandes dificuldades para encontrar um novo trabalho. Neste momento, Daniela tinha 12 anos. Este período se tornou um ano de grandes mudanças. Para lidar com as dificuldades financeiras, Isabela decidiu usar todas as suas economias e fazer uma grande viagem para um país com mais oportunidades. Ela sonhava em levar sua filha e ir para a Flórida, nos Estados Unidos. Apesar de ter usado todas as suas economias e recorrido a um banco, o dinheiro ainda era insuficiente para a viagem. Então ela pediu emprestado a outros moradores do povoado. Ela conseguiu obter a quantia necessária, naturalmente prometendo devolver tudo assim que conseguisse emprego nos Estados Unidos. Ela conseguiu encontrar pessoas que poderiam apoiá-la no novo país, suas 2 irmãs que já haviam emigrado e se estabelecido lá. Elas ofereceram moradia compartilhada e dividiram o aluguel para que Isabela não tivesse problemas com moradia. Como a maioria dos imigrantes latino-americanos, Isabela começou trabalhando como faxineira. Daniela começou a frequentar a escola neste período. Parecia que elas poderiam se juntar ao número de imigrantes que não conseguiram realizar seu sonho americano e logo retornariam. No entanto, a mãe de Daniela era diferente desde o início. Ela se mostrou muito trabalhadora, determinada a alcançar bem-estar para si e sua filha. Ela sabia o que queria, e suas irmãs a apoiavam, explicando como alcançar sucesso na América. Ela entendia que precisava trabalhar por conta própria, tornar-se o mais independente possível e se esforçava para começar seu próprio negócio. Por isso, começou a economizar dinheiro. Em apenas um ano, conseguiu juntar a quantia necessária para obter uma licença e iniciar sua própria atividade independente como empreendedora. Não foi fácil. Isabela trabalhou muito, mas sempre dedicava atenção à sua filha, que era tudo em sua vida. Enquanto isso, Daniela estudava na Coral Springs High School, na Flórida. A garota sociável também se adaptou facilmente ao grupo. Primeiro, aproximou-se de crianças que também eram imigrantes e tinham muito em comum, depois se entendeu com os demais. Parecia que tudo estava indo bem. Isabela rapidamente pagou suas dívidas aos moradores de sua aldeia natal e até começou a pensar em alugar outro apartamento para não sobrecarregar suas irmãs. Ao mesmo tempo, ninguém a estava expulsando, mas ela não queria se apressar, preferindo economizar mais dinheiro e se estabelecer. Ela conseguiu realizar seus planos. O pequeno negócio se desenvolveu e deu frutos. Isabela ainda trabalhava muito, mas os esforços não foram em vão. A mulher conheceu Hugo, que era colombiano e criava 2 filhos. Assim, ambos os parceiros se entendiam perfeitamente. Eles enfrentaram problemas semelhantes após se mudarem para os Estados Unidos. Se compreendiam e apoiavam muito bem. Apesar do relacionamento e interesse pelo novo homem, Isabela e Daniela ainda eram inseparáveis. Enquanto a mãe construía um relacionamento com o homem, paralelamente ela aprendia a cultura do novo país, desenvolvia seus negócios e estudava. Isabela e Daniela literalmente faziam tudo juntas, apoiavam uma outra. A mãe via essa forte conexão como uma das chaves para seu pequeno sucesso. Daniela era uma garota doce, sociável, bondosa e alegre, fazia amigos facilmente. Por isso, na adolescência, não teve problemas mesmo após se mudar para os Estados Unidos. O único problema que a preocupava muito era o excesso de peso que surgiu na adolescência, mas ela não estava disposta a desistir e planejava lutar contra tudo que a incomodava. Então, a garota começou a praticar esportes e levar um estilo de vida saudável. Tentava evitar fast food e introduziu outras regras em sua rotina que a ajudaram a alcançar o corpo dos sonhos. Em 2016, mãe e filha começaram a alugar uma casa separada. O sucesso de Daniela impressionou tanto sua mãe que elas decidiram juntas frequentar uma academia perto de casa em Coral Springs. Neste momento, Daniela já frequentava o local há muito tempo.
Agora sua forma física ideal inspirou sua mãe a também cuidar de si mesma, mas a mãe continuava trabalhando muito, desenvolvendo suas atividades, e isso exigia muito esforço. A mulher ficava muito cansada, então depois de alguns meses acabou desistindo dos treinos. Ela disse que sentia que precisava escolher apenas uma coisa, embora Isabela planejasse voltar mais tarde, mas agora decidiu se concentrar nos negócios. Daniela, por outro lado, não tinha intenção de parar com os treinos. Ela gostava de como seu corpo tinha mudado e da forma que conseguiu criar. Agora sua mãe não a acompanhava mais, mas neste momento a jovem tinha amigos suficientes na academia para fazer companhia durante praticamente todos os treinos. Entre eles estava uma mulher de 40 anos chamada Carolina Miller, com quem Daniela conheceu durante uma de suas visitas à academia. Ela conseguiu facilmente se entender com a amiga mais velha e elas começaram a treinar juntas. Em 2017, Daniela terminou o ensino médio, apesar da migração e da barreira do idioma. Ela conseguiu demonstrar que lidava com sucesso com todas as dificuldades e estava pronta para lutar por seu futuro. Agora a vida adulta se abria diante dela. Ela queria continuar seus estudos, mas isso exigia dinheiro. Apesar do negócio que sua mãe administrava, não era suficiente para pagar a universidade. Então Daniela conseguiu um emprego no call center da academia onde já praticava esportes há vários anos. Paralelamente, ela continuava frequentando regularmente os treinos e se aprofundou nos estudos de criminologia. Ela sempre foi fascinada por essa área e sonhava em construir uma carreira nela. Por volta de 2019, Daniela, aos 21 anos, já tinha se estabelecido. Ela estava no auge de sua força e trabalhando em seu futuro. A jovem ingressou na universidade local para obter sua educação e realizar seu sonho. O negócio de Isabela também prosperava. Ela via como sua filha tinha se transformado de uma tímida estudante em uma jovem muito atraente que encantava as pessoas na academia. Daniela sempre demonstrou grande entusiasmo no trabalho e, eventualmente, os proprietários do complexo esportivo a convidaram para trabalhar na academia. Agora ela se tornou uma treinadora motivacional e motivava outras pessoas a se exercitarem, dando conselhos para iniciantes. Sua principal tarefa era justamente o trabalho motivacional. A jovem trabalhava com grupos inteiros de pessoas, apoiando todos com seu próprio exemplo. Ela fazia o mesmo na equipe da instalação esportiva. Daniela organizava eventos em grupos semanalmente que fortaleciam o espírito de equipe. Durante um desses encontros, ela conheceu uma mulher chamada Ivone Serrano, que nasceu no Panamá e passou a maior parte de sua vida lá. Ela conheceu um oficial militar americano chamado Douglas Serrano, e o casal se casou em 1993. Um ano depois, decidiram se mudar para os Estados Unidos. Seu amado continuou construindo sua carreira militar e, naturalmente, por esse motivo, eles não conseguiram se estabelecer em um único lugar, já que os oficiais eram designados para diferentes instalações militares. Em poucos anos, eles se mudaram várias vezes, visitando Flórida, Missouri, Kansas, Texas e Washington. Naturalmente, era difícil para a jovem mulher construir amizades com alguém. No entanto, ela amava sinceramente Douglas e não queria se separar dele. Felizmente, isso não foi necessário, pois em 2006, após quase 2 décadas de serviço militar, o marido se aposentou e eles puderam se estabelecer na Flórida. Em 2008, a família Serrano decidiu se estabelecer em Coconut Creek e não se mudaram mais. Finalmente, Ivone teve a oportunidade de não apenas fazer amigos, mas também de se dedicar à família sem a agitação constante das mudanças. Neste momento, eles tinham 2 filhos adultos. O filho mais velho seguiu os passos do pai e se alistou no exército. Em 2019, Ivone estava a 1 ano de obter seu diploma em engenharia civil. Ela já era uma massagista licenciada há muitos anos e tinha sua própria clínica particular. No entanto, agora ela queria mudanças maiores, então pouco antes dos eventos trágicos, ela se matriculou na universidade. Ivone também era uma mulher muito ativa e adorava praticar esportes. Ela nunca teve problemas com a lei ou substâncias proibidas. Parecia uma mulher respeitável e evitava quaisquer conhecidos potencialmente perigosos. No entanto, ela vivia em um bairro bastante agitado, então adquiriu algumas armas para autodefesa. Tudo estava devidamente registrado. De qualquer forma, ela queria mudar de emprego e finalmente alcançar o bem-estar familiar com que sempre sonhou. Em 2019, Ivone decidiu levar o esporte mais a sério e assim acabou nas aulas motivacionais de Daniela Tabares. Considerando as numerosas mudanças e dificuldades em fazer amigos, desde o início ela contrastava com os outros participantes do programa. Geralmente,
Ela chegava aos treinos bem cedo, havia uma tensão evidente entre todos, ela parecia antissocial, mas frequentava todas as aulas e tentava mudar sua vida. Yvonne não levantava suspeitas. Na noite de 22 de novembro de 2019, foi organizado um dos encontros na academia. Sabe-se que neste momento o período pré-pago da associação de Yvonne tinha expirado, mas ela se juntou ao grupo mesmo assim, pois não queria perder o encontro. Ela planejava pagar a associação depois, então sua presença não parecia um problema. Estava previsto que após o encontro, Daniela iria ao cinema com o resto do grupo e depois para casa. Mas o grupo mudou de ideia e decidiu ir ao bar local Old of Beer em Coconut Creek depois do filme. Os planos mudaram. Daniela tinha compromissos no dia seguinte, então Daniela não planejava ficar no bar a noite toda. Naquela noite, ela falou várias vezes com sua mãe. Isabela estava preocupada com o bar. O lugar parecia inseguro. No entanto, Daniela garantiu que não planejava beber ou ficar muito tempo. Ela planejava voltar para casa por volta da 1 da manhã. No final, o grupo se reuniu no bar esperando se divertir, mas nem todos estavam na mesma sintonia. Algum tempo depois que a diversão começou, Carolina, uma antiga amiga de Daniela, aproximou-se e disse que Yvonne tinha bebido demais. Naquele momento, ela estava sentada do lado de fora do estabelecimento importunando jovens desconhecidos. Carolina foi até ela e disse que era melhor voltar para junto do grupo que estava dentro do bar, mas isso provocou a raiva de Yvonne. Quando a mulher voltou para dentro, começou a se comportar de forma muito agressiva. Todos os presentes notaram que ela claramente tinha bebido demais. Mesmo assim, a noite estava divertida. Daniela não percebeu quando chegou a hora de voltar para casa. Neste momento, sua amiga Carolina já tinha ido embora. Ela não achava que poderia haver perigo para alguém lá dentro, pois quase todo o grupo da academia ainda estava presente. Na madrugada de 23 de novembro, Isabela escreveu para a filha, pois estava preocupada que algo pudesse ter acontecido. A mulher enviou uma mensagem para o celular e sim, respondeu que logo voltaria para casa. Ela era responsável no estabelecimento, então tinha que supervisionar tudo e planejava levar os amigos restantes para casa. Isabela sentia que algo estava errado, então decidiu esperar pela filha. A mulher se deitou mas não dormiu, esperando ouvir o barulho da porta se abrindo. Mesmo às 2 da manhã, ela não tinha voltado do bar e Isabela ficava cada vez mais preocupada. Cada vez que via luzes de faróis pela janela, ela se levantava e olhava, esperando ver Daniela na entrada da garagem, mas todos os carros passavam direto. A mulher escreveu novamente para a filha, mas desta vez não houve resposta. A mãe entendia que já era muito tarde, então hesitava em começar a ligar para os amigos de sua filha. Ela ainda não conseguia obter resposta da mensagem, então decidiu que Daniela devia ter ido para a casa de algum amigo. Qualquer coisa poderia ter acontecido, bateria do celular descarregada ou má conexão. No final, Isabela se convenceu de que estava tudo bem e foi dormir. Às 5h55 da manhã, o serviço de emergência do condado recebeu uma ligação alarmante. Uma mulher preocupada relatou que havia notado um corpo sem vida de uma jovem em um carro estacionado perto de sua casa. Vários policiais de Coconut Creek foram imediatamente ao local. As autoridades isolaram imediatamente a cena. Os policiais conversaram com a testemunha que havia chamado a polícia. Era Yvonne Serrano, de 51 anos. Por volta das 6 horas da manhã, Isabela acordou. Ela ainda não havia encontrado sua filha em casa e estava muito cansada, tendo dormido apenas 3 ou 4 horas. Mesmo exausta, precisava ir trabalhar limpando escritórios. Enquanto se preparava para o trabalho, tentou, sem sucesso, entrar em contato com Daniela, o que a levou a ligar para sua amiga Carolina. Isabela imaginou que a filha pudesse ter ido para a casa de Carolina e ainda estivesse dormindo lá. Porém, para o desespero da mãe, Carolina não fazia ideia de onde Daniela estava. Ela contou que Daniela havia saído do bar antes dela. Apesar disso, Carolina estava confiante de que sua amiga voltaria para casa, mesmo que tivesse bebido, já que havia muitas pessoas com carros disponíveis que poderiam ajudá-la. Carolina lembrou-se de um incidente desagradável envolvendo Yvonne no clube naquela noite e achou que os acontecimentos poderiam estar conectados. Decidida a entender o que havia acontecido após sua saída, Carolina começou a ligar para seus amigos da academia. Para sua surpresa, todos já tinham voltado para casa e ninguém sabia o que havia acontecido com Daniela. Carolina se sentia culpada por ter abandonado sua amiga, então foi à polícia para reportar o desaparecimento da jovem. O oficial de plantão informou que Daniela já havia sido encontrada. Naquele momento,
Vários policiais já haviam chegado à casa de Isabela para informar a mãe a trágica notícia da morte da filha e conversar com a mulher para obter informações valiosas para a investigação. Foi difícil acalmar Isabela quando ela ouviu essas notícias trágicas. Ela simplesmente começou a chorar alto e perguntar o que havia acontecido. Daniela era sua única filha, e naquele momento seu mundo literalmente desmoronou. O carro da jovem, sobre o qual Ivone havia relatado e que foi encontrado perto de sua casa, foi minuciosamente examinado. Dentro, conseguiram encontrar documentos de identidade e uma bolsa com pertences. Além disso, verificaram as placas, o que permitiu identificar a proprietária do veículo como Danila Tabares, de 20 anos, que estava dentro sem sinais vitais. No primeiro encontro com os policiais, quando eles apenas iniciaram a investigação e isolaram o local do crime, Ivone contou que estava indo para a academia de manhã cedo quando fez a terrível descoberta no caminho. A mulher alegava não conhecer a falecida. Os policiais também perguntaram onde a testemunha havia passado a noite anterior. Ela admitiu que estava em uma festa e tinha bebido demais no bar, chegando até a perder a consciência, por isso não conseguia reconstruir completamente os eventos. Segundo ela, só acordou de manhã, deitada em sua cama, e não conseguia lembrar de nada dos eventos da noite, nem mesmo como chegou em casa. Depois disso, os policiais simplesmente foram embora para continuar trabalhando com as evidências encontradas no carro, mas logo surgiu a necessidade de recuperar alguns detalhes. Ficou óbvio que Ivone conhecia a vítima, então os detetives voltaram até ela. Inesperadamente, a história da mulher mudou. Agora ela contou que às 5h50 da manhã acordou no banco do passageiro do carro junto com Danila, viu seu corpo sem vida no banco do motorista e ficou chocada, após o que imediatamente chamou a polícia. Ivone admitiu que simplesmente ficou com medo e por isso mentiu da primeira vez, pois temia que pudessem considerá-la criminosa. O ocorrido foi um golpe duro para todos que conheciam bem Daniela, especialmente para sua mãe. Toda a comunidade latino-americana de Kansas começou a arrecadar fundos para ajudar Isabela, e outros moradores locais solidários se juntaram a essa campanha. Enquanto isso, os policiais conduziam ativamente a investigação. Era óbvio que se tratava de um assassinato. A jovem havia sido baleada. Os peritos encontraram no carro da vítima um cartucho calibre 9mm. Conseguiram encontrar várias impressões digitais dentro e fora do veículo, que também foram enviadas para a perícia forense. Os resultados da autópsia eram esperados em breve, o que deveria fornecer ainda mais informações. Os policiais entrevistaram todos que estavam com ela naquela noite. Conseguiram obter gravações das câmeras de segurança do bar onde todo o grupo estava, mas não houve nenhuma briga com ninguém. Daniela não se envolveu em conflitos. A noite transcorreu tranquilamente. No entanto, várias testemunhas confirmaram que Ivone havia bebido demais naquela noite e estava importunando um grupo de pessoas que estava no bar. Daniela, como uma jovem responsável que organizou esse encontro, não bebeu naquela noite. Ela não queria abandonar Ivone, que havia bebido bastante. A jovem se ofereceu para levá-la para casa para evitar problemas, e ela concordou. O movimento das duas mulheres pôde ser rastreado até a saída do estacionamento a 1h30 da manhã. Elas deixaram a boate muito tranquilamente. Ivone foi confirmada como a última pessoa que viu Danila viva. Parecia que ela deveria saber mais do que estava dizendo. O relatório preliminar do médico legista permitiu concluir que a morte ocorreu por volta das 2 da manhã, que era justamente o horário em que elas saíram do bar e se dirigiram para casa. Neste momento, Ivone já era a principal suspeita do assassinato. Os policiais decidiram estabelecer o que ela fez durante as 4 horas antes de chamar a polícia. Como descobriram, ela não perdeu tempo. Primeiro, apagou mensagens do aplicativo do celular que a ligavam a Daniela. Além disso, ela apagou gravações do cartão de memória da câmera instalada em sua porta e também trocou de roupa, lavando as roupas que estava usando naquela noite no bar. Era óbvio que a suspeita estava tentando esconder evidências do crime. Foi decidido prender Ivone e mantê-la na prisão até o esclarecimento das circunstâncias. Quando os resultados finais da perícia forense foram recebidos, a mulher foi acusada de homicídio em primeiro grau e também de falsificação de provas. No entanto, Ivone se recusou a admitir culpa e continuou insistindo em sua versão da história. Em 27 de novembro, foi realizada a cerimônia de despedida de Danila Tabares, que foi atendida por muitas pessoas. Todos os membros do clube, amigas da vítima, sua família e muitos que ficaram chocados com esta tragédia compareceram. A jovem foi cremada em dezembro de 2019. Algumas semanas após o crime, a promotoria do distrito decidiu apresentar acusações menos severas contra Ivone. Considerou-se que seria difícil provar premeditação,
Então agora era homicídio sem premeditação, que poderia resultar em não mais que 30 anos de prisão. A criminosa poderia solicitar liberdade sob fiança até o início das audiências e ir para casa. Tudo isso causou indignação na mãe da vítima. Após esses eventos, o caso estagnou por razões inexplicáveis. Em março de 2020, os parentes de Daniela perceberam que o caso não estava sendo investigado com intensidade suficiente. Havia poucas evidências e Yvonne poderia até escapar da punição. Então amigos e família mobilizaram suas forças e começaram a realizar ações nas redes sociais e protestos nas ruas, que visavam atrair atenção adicional do público e da mídia para a morte de Daniela e não permitir que a assassina escapasse da punição. Um dos protestos aconteceu em 4 de março. Colegas da vítima saíram da academia e se dirigiram ao tribunal, onde naquele dia estava acontecendo uma audiência preliminar do caso. Não podiam permitir que ela fosse solta sob fiança, o que não podia ser permitido. Nessas audiências, a promotoria insistiu que a acusada estava em um grupo de alto risco de fuga, por isso não deveria ter a possibilidade de aguardar as audiências em liberdade. Eles enfatizaram ao juiz que Yvonne não havia relatado até o último momento que possuía uma arma. Embora tivesse licença para porte de arma e possuísse 3 pistolas para autodefesa, 2 pistolas calibre 9mm e uma pistola calibre .45. Isso foi visto como um desejo de esconder essa informação, o que parecia preocupante. Mais tarde, a mulher admitiu que para sua segurança levou consigo para o encontro sua pistola SIG P365, que normalmente ficava guardada em seu quarto. Esta disparava projéteis de 9mm. Descobriu-se que Yvonne já tinha problemas com álcool há muito tempo e nesse estado ela era extremamente agressiva. No entanto, ela considerou apropriado portar uma arma nessa condição. Os advogados, porém, tinham uma opinião diferente sobre isso. Eles pediram ao juiz que estabelecesse uma fiança insignificante, não mais que $40 mil, insistindo que se monitorassem a acusada com uma tornozeleira eletrônica, ela não fugiria para lugar nenhum e que a promotoria estava apenas exagerando. Além disso, previa-se que Yvonne faria um curso de reabilitação para dependência alcoólica e também seria submetida a uma avaliação psiquiátrica. No final, o juiz tomou uma decisão ainda mais branda, estabelecendo uma fiança até o início do julgamento. Yvonne deveria permanecer em um centro de reabilitação especial. A mulher estava proibida de deixá-lo, exceto para viagens para encontros com a equipe de advogados. Como esperado, Isabela ficou chocada com a decisão do tribunal e, por isso, intensificou ainda mais o movimento, organizando com mais frequência manifestações em apoio à sua filha. No entanto, para seu infortúnio, logo em seguida a pandemia começou, o que fez com que o sistema judiciário demorasse ainda mais a lidar com todos os processos pendentes. A luta por justiça só pôde ser retomada em abril de 2024, quase 5 anos após o assassinato de Daniela. Nesse ponto, ficou comprovado que todas as impressões digitais encontradas no carro pertenciam a Yvonne. Os peritos concluíram que, depois de Daniela deixar sua amiga em casa, esta saiu e atirou nela. A arma foi submetida a uma perícia balística, que provou que a bala havia sido disparada da pistola da ré. Além disso, foram encontradas provas confiáveis de tentativas de se livrar das evidências após o crime, e Yvonne foi flagrada por câmeras de segurança dos vizinhos. Com base em tudo isso, a promotoria conseguiu sustentar a acusação de agressão premeditada e assassinato. Provavelmente, enquanto as 2 mulheres estavam no carro, houve uma discussão que provocou a reação agressiva de Yvonne. A acusação conseguiu convencer o júri, e finalmente, em 12 de agosto de 2024, Yvonne, de 56 anos, foi declarada culpada de assassinato premeditado. A mulher foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. A luta de Isabela não foi em vão. Em memória de sua filha, ela fez uma tatuagem em seu ombro. Infelizmente, o que exatamente aconteceu entre as 2 mulheres no carro naquela noite fatídica de 23 de novembro de 2019 ainda permanece um mistério. Yvonne se recusou a admitir a culpa pelo crime e não revelou a história que poderia ajudar a esclarecer o que a levou a apertar o gatilho.